Olá, sejam bem-vindos à disciplina Segurança na Sociedade e nas Escolas. Eu sou a professora Adriana e irei conduzir com vocês os estudos sobre essa temática. Nós teremos como roteiro de aula a história de uma escritora, uma romancista, Ideni Braga, que trata da história de Divino, Entre Drogas e Sonhos. Esse romance irá servir como pano de fundo para os nossos estudos, que retrata uma história bem comum de encontrarmos no cotidiano das nossas comunidades, das nossas escolas, certo? E a partir da história de Divino, nós iremos conduzir os conteúdos. Nós iremos, inclusive, refletir sobre o perfil dos jovens nas nossas comunidades, nas nossas escolas e os problemas sociais. Nós iremos discutir sobre a insegurança e a violência como uma construção histórica que vem desde que o homem se organiza como sociedade. A violência dentro da escola, que cada dia mais está presente e é um problema que precisa ser discutido e analisado, assim como também os direitos garantidos pela nossa Constituição. E aí vamos começar. Vocês viram no nosso caderno de texto a história de Divino. Quem é Divino? Divino, como vocês puderam ver, é um jovem pobre que abandonou a escola e a família e, por alguns motivos da vida, acabou se envolvendo no mundo do crime e do tráfico de drogas, né? A família, assim como toda a família, reconhecia os erros de Divino, reconhecia os riscos que ele se expunha, mas mesmo assim torcia para o seu bem e torcia para que ele voltasse para o lar e para um bom caminho. Divino representa uma infinidade de jovens que nós conhecemos, que nós cruzamos no nosso dia a dia, nos nossos bairros, nas nossas escolas, que tem uma vida privada, tem uma vida cheia de sacrifícios, de negações de direitos e que acaba, por esses ou por outros motivos, se desviando daquilo que a família, daquilo que a sociedade espera de um jovem para se desenvolver em sociedade. Mas acontece um marco na vida de Divino. Ele conhece Dorinha e assim ele cria o desejo de mudar e começar uma nova vida, né? E aí vamos refletir, quantos divinos nós não encontramos na nossa comunidade? Quantos divinos nós não encontramos na nossa escola, né? E aí, o que nós podemos refletir sobre isso? Que os jovens das nossas comunidades e das nossas escolas, eles vivenciam muitas vezes problemas de ordens sociais que interferem nas suas vidas pessoais, né? O que nós podemos também concluir? Que cada criança ou adolescente matriculado, estudante em nossas escolas, é um sujeito de liberdade, é um sujeito que tem o poder de escolher as influências do ambiente, sendo para o bem e para o mal. E nós, enquanto funcionários das escolas, como educadores, professores, diretores, o que é que nós temos com essa situação? Qual a nossa relação com essa situação? Até que ponto nós estamos cumprindo as nossas responsabilidades com relação ao desenvolvimento desse sujeito dentro da escola que se reflete na sociedade? Até que ponto nós estamos tratando com cuidado, com carinho, com respeito as fragilidades que os jovens trazem do seu contexto social para dentro da escola? E até que ponto esse comportamento infrator, difícil, indisciplinado do adolescente, da criança, é fruto do que ele quer? Não, eu quero ser ruim. Ou é fruto das pressões sociais que ele vive, desse contexto de privações? E vamos pensar sobre a insegurança e a violência na construção histórica, como uma construção histórica, né? A violência sempre existiu no mundo, a violência sempre esteve presente nas relações sociais.
E a insegurança é a ausência de segurança, a ausência do sentimento de proteção de si e dos seus bens. A necessidade de segurança é uma motivação primária do homem. Qualquer fato que nos exponha, que põe em risco a nossa segurança, como por exemplo a violência, a fome, gera medo e gera em nós a necessidade de buscar a proteção, né? Se nós formos analisarmos o termo violência, que vem do latim violentia, ele expressa o ato de violar outrem ou a si mesmo e além disso, o termo parece indicar algo fora do estado natural, algo que não nos pertence, algo que está ligado à força, ao ímpeto, ao comportamento deliberado que produz danos físicos, como ferimento, tortura e até a perda da vida, né? Então vamos pensar nesse contexto de violência. Ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia, ele está cada vez mais naturalizado nas nossas relações sociais. E o que nós precisamos refletir e entender é que violência não é natural. Violência é uma forma de manifestação de comportamento fora da natureza das ordens sociais, da organização social. Quando nós compreendermos que existem outras formas de resolver conflitos dentro das relações sociais, como, por exemplo, o diálogo, nós não iremos recorrer à violência. Entendam que a violência ela sempre existiu, desde que o homem se organizou na sociedade, se organizou como sociedade. Por quê? Na luta por território, na busca pelo poder. O que vem mudando ao longo do tempo é a forma como essa violência se manifesta cada vez mais por motivos banais, pequenos, mínimos, certo? Então, a diferença entre a violência que sempre existiu ao longo do tempo e essa violência que nós estamos vivendo atualmente está justamente em como o homem se relacionou com as manifestações de violência ao longo do tempo. E a violência no contexto social? Vamos pensar no divino para refletir essa questão. Assim como divino e qualquer outra criança, qualquer outro adolescente que apresenta um comportamento difícil, transgressor, um comportamento indisciplinado, essa pessoa, esse divino, a gente pode afirmar que ele é uma pessoa unicamente má? Nós podemos dizer que ele não tinha salvação? E além disso, quais as consequências de nós enfatizarmos numa pessoa unicamente as características negativas, reforçar aquela indisciplina, aquela violência, aquela característica negativa e não enxergarmos as qualidades? Viver em contextos de violência é uma condição definitiva? Vamos pensar nessas questões. A partir dessa reflexão, nós podemos entender que a violência ela não se manifesta apenas na morte por agressão física, assassinato ou por acidente de trânsito, por exemplo. A violência ela se manifesta em diversas formas de relação social, né? Porque, segundo Minayo, há modalidades de atuação que provocam danos à própria pessoa, à outra e à sociedade. Elas estão presentes na vida social brasileira e elas se reproduzem nas estruturas, nas relações. A escola. Como a escola tem vivenciado esses espaços, esses momentos de violência? Nós podemos observar no nosso dia a dia, nós podemos observar nos noticiários, nós podemos observar nas redes sociais o quão banalizado está o conceito, as manifestações de violência, naturalizados inclusive, né? E a escola, como espaço social, ela não escapa dessas manifestações. Por quê? Porque ela faz parte da sociedade. Então a violência tem ultrapassado, adentrado os muros da escola. E o que é que nós podemos pensar sobre isso?
que a dimensão que a violência atingiu no âmbito escolar, que lá na escola deveria ser um espaço de socialização, de aprendizagem, formação do homem, põe em risco o exercício dessa função, justamente de educar, de formar, pois a instituição escolar também aparece como um lugar de exploração, de explosão de conflitos sociais que se configuram como atos de violência. Entendam que a violência ela não precisa ser unicamente contato físico, a agressão. Existem outras formas de violência que são tão danosas como uma agressão física. Podemos citar como exemplo de violências que acontecem cotidianamente dentro de nossas escolas, a violência física, que é a mais notória, é quando acontece o contato corporal, soco, tapa, murro, empurrão, para resolver um conflito simples, né? Os nossos alunos estão aprendendo a manifestar esse comportamento para resolver os seus conflitos. Além disso, existe um outro tipo de violência, a violência verbal, que também machuca, que também traz consequências para o desenvolvimento daquele que manifesta o comportamento de violência e daquele que sofre a violência, que é a violência verbal. Xingamentos, ofensas, insultos, certo? A violência moral atinge a personalidade da pessoa, suas características, os seus valores. E aí nós temos como exemplos apelidos, né, pejorativos, a difamação, o levantamento de calúnia, a discriminação por características pessoais, individuais, certo? Hoje, com o advento da tecnologia, da internet, outra forma de violência cada vez mais comum e que parece que não tem fim e que não tem controle é o cyberbullying, que é o quê? É justamente a manifestação de violência que utiliza como meio, como canal, as redes sociais, a internet, né? Em que a pessoa se sente livre, à vontade para atacar, para atingir as pessoas através de ofensas, de xingamentos, do estímulo, a exclusão, disposição de intimidade nos meios de interação social, nas mídias sociais. A violência psicológica também é uma manifestação de violência muito danosa, porque ela traz a quem sofre consequências que nem sempre são tão aparentes, porque vai entrando na sua subjetividade, vai entrando no seu modo de ser e aquilo vai se acumulando e aquilo vai tornando triste, cabisbaixo, desestimulado, desmotivado e até pode culminar no processo de depressão. A vítima, ela entende que sofre aquela violência porque ela é a culpada, ela tem algo errado. Então, se ela sofre uma agressão, se ela sofre algum tipo de privação, se ela sofre algum tipo de discriminação pelos seus colegas da escola, é porque ela é a culpada, ela é a errada. Então, ela entende que ela é a grande culpada e não a vítima. Além disso, dentro da escola, cada vez mais presente, existe a violência sexual, que começa desde insultos, né, de conotação sexual até contato físico, né? E essa violência, ela precisa ser compreendida desde a sua origem mais simples, certo? Que é um elogio com cunho sexual, uma manifestação de toque, uma manifestação de avançar além do que a pessoa permite, pegar no cabelo, passar na mão, roubar um beijo, né? Muito comum acontecer isso dentro da escola. Isso, quando não tem consentimento, é uma violência sexual. E também
a violência material, que é mais perceptível, porque nós vemos o resultado prático disso, é quando se manifesta dentro das relações na escola aquele comportamento que prejudica materialmente o outro, a vítima, rasgar o caderno, rasgar um livro, quebrar um material pessoal. Isso é uma forma de violência que também acontece dentro da escola. Temos que pensar que todas essas formas de violência, elas acontecem dentro da escola e também fora da escola, certo? Essas formas de violência, elas apenas ultrapassam os muros da escola e adquirem características que são bem específicas do espaço, do cotidiano escolar, porque se dá dentro da sala de aula, dentro dos espaços coletivos da escola, e eles se tornam, de alguma forma, se a escola ignorar, se os funcionários da escola ignorarem, eles se tornam manifestações cotidianas e comuns, aceitáveis. E isso é o que nós não podemos permitir. Violência não é natural. Violência não é uma manifestação de relação social, certo? Violência é uma forma de comportamento não aceitável. Nós podemos e temos mecanismos para nos relacionarmos sem precisar de violência. Temos diversos mecanismos para, por exemplo, resolver conflitos. E aí, dando continuidade nesse nosso primeiro bloco, nós temos que utilizar como referência o nosso documento legislador máximo, que é a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela apresenta todos os direitos e garantias que nós temos. E esses direitos, eles perpassam diversas necessidades do homem enquanto cidadão, enquanto sujeito social, enquanto sujeito participativo de uma sociedade. Vamos utilizar o artigo 5º da Constituição, que trata da garantia dos direitos fundamentais que cada cidadão dispõe. Na Constituição diz que nós temos direitos e esses direitos eles devem ser garantidos pelo Estado. Esses direitos que são apresentados no artigo 5º, eles dizem respeito à vida, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Vamos pensar nesses direitos? Direito à vida. Todos nós temos o direito a ter uma vida, mas não é qualquer vida. É uma vida digna, é uma vida que seja contemplada nas suas necessidades básicas, essenciais. Temos o direito à liberdade de ir e vir, de escolher a forma de ser, de escolher a forma de se manifestar. Nós temos o direito à igualdade, independente das características físicas, das características sociais, financeiras, nós somos iguais perante a nossa Constituição. E o direito à segurança, esse direito que cada vez mais tem se mostrado fragilizado. Em algum momento, o Estado está falhando na garantia desse direito. Em algum momento, o Estado não está conseguindo contemplar essa questão da segurança, porque cada vez mais, como nós já percebemos no nosso caderno, nas nossas leituras, nós percebemos no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa experiência enquanto profissionais que trabalham, que atuam na escola, que a segurança parece ser um direito que não é mais prioridade. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, esse direito está garantido em lei. Precisamos analisar onde está a falha, de que forma podemos tirar do papel, tirar da lei o que está expresso
e ver isso cada vez mais na prática. Então, nessa nossa primeira aula, uma aula introdutória, nós discutimos as principais características de violência, uma manifestação social cada vez mais presente no nosso dia a dia. Tivemos como pano de fundo para a discussão a história de Divino, que vocês estão conhecendo à medida em que estão realizando a leitura do nosso caderno de texto. E na próxima aula nós iremos dar continuidade aos estudos relacionados à violência, direcionando cada vez mais para o contexto escolar e tentando identificar como eu, enquanto funcionária da escola, como professora, como educadora, como diretora, posso contribuir para discutir essas questões e minimizar os danos que a violência tem trazido cada vez mais para as nossas escolas, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Até a próxima!